Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Muito obrigada a você pela sua audiência, pela sua participação em mais uma nova temporada. 2026 será recheado de bastidor, de notícia inédita, de muita informação e tudo em primeira mão para você, nosso telespectador. Hoje nós estamos aqui com a presença do vereador Rodrigo Guedes. Seja muito bem-vindo, vereador. Muito obrigado, Letícia, pelo convite. Muito obrigado ao Convergente, enfim. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Olha, vereador, você já esteve aqui conosco em outros momentos, participou de outros debates, é uma personalidade política que atua, né, de uma forma muito incisiva, digamos assim, sempre com bastante críticas, de uma forma muito analítica. E dentro disso, nosso ano de 2026 já começou agitadíssimo. Como é que estão as coisas na Câmara Municipal de Manaus? Olha só, a Câmara, do ponto de vista funcional, ou seja, no exercício ali do seu dever constitucional, ela continua do mesmo jeito. Ela é aquela coisa, né? Como se fosse uma espécie de puxadinho da prefeitura, um anexo da prefeitura. Não mudou, né, em relação a outros momentos. Sim. Agora, lógico, né, do ponto de vista político, partidário, eleitoral, o que já está acontecendo, né, essa movimentação bem intensa das forças políticas, ela também tende, digamos assim, a meu ver, mudar a configuração de forças lá dentro. Porque hoje é uma diminuta bancada, que eu posso dizer assim, independente, né, ou de oposição, de 5, 6 vereadores, e uma bancada de base de 35, 36 vereadores. Mas eu acho que com essa movimentação aí do tabuleiro político deve dar uma alterada na composição ali de forças também. Porque, infelizmente, boa parte dos vereadores ali, não vou nem, digamos assim, fulanizar, mas eles só movimentam de acordo com as forças políticas, né? Ele não tem posição, digamos assim, pelo certo ou pelo errado, pelo povo ou contra... Eles estão ali, se a força política que eles estão ligados ficar contra o prefeito, eles vão. Se ficar a favor, eles ficam. Como aconteceu na legislatura passada. Tinha 20 vereadores que, de repente, estavam numa suposta oposição ao prefeito, e aí acabou a eleição, todos voltaram para a base, né? Vários deles voltaram para a base. Ou seja, não é pelo certo, é pelo poder, pelos interesses pessoais. Vereador Rodrigo Guedes, nós precisamos entrar no seguinte ponto. Você já é um vereador de reeleição. Seu nome já foi cotado para participar de uma candidatura estadual em outros momentos. E estamos no pleito. Já começou, as movimentações já estão mais do que alinhadas, nós já estamos vendo conjunturas de partido e está chegando o momento, né, da questão da filiação, descompatibilização e por aí vai. Dentro dessa situação, quero saber, seu nome está cotado para estadual, para federal, qual a sua intenção? O senhor já tem um desenho político realizado? Já foi conversado com o partido? Haverá mudanças de partido? Como é que está essa situação? Olha só, sobre pleito por si só, o cargo pretendido, digamos assim, federal não está basicamente no meu radar, né? Inclusive em 2022, que eu fui candidato, eu fui praticamente forçado, porque não me deram, desculpa, legenda para deputado estadual. Então ali não foi eu quis, digamos assim, eu fui quase que forçado, né? A conjuntura me forçou aquilo ali, né? Para também não deixar de ser candidato, para não deixar de dar ali a minha contribuição, as minhas ideias. Então, o cargo pretendido é deputado estadual, né? Porque eu acho que dá mais força para a gente atuar mais, para a gente combater as coisas erradas, dá uma estrutura, digamos assim, política para você ter mais efetividade, inclusive nos pleitos, nas lutas, na voz, na causa. E sobre partidos,
Se eu vou ficar no meu partido, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não estou preso a nenhum partido, né? Eu respeito, lógico, o meu partido. Eu tenho respeito, consideração, gratidão. Mas também, se eles tentarem, digamos assim, me sabotar, como sabotaram, não esse partido, porque eu não estava nele, né? Mas se eu perceber que estão tentando ali armar uma casinha para mim, uma sabotagem política, como fizeram em 2022, eu saio, sem problema nenhum. Perfeito. Dentro dessa movimentação que vem acontecendo, última vez que você esteve aqui, nós falamos um pouco do cenário sobre o senador Omar Aziz, prefeito Davi Almeida, próprio senador Eduardo Braga, indicações de vice, muita coisa mudou nessa conjuntura. Bastante. Dentro dessa situação, como fica a tua opinião em relação à candidatura para governo do estado do prefeito Davi Almeida? Eu vejo que se enfraqueceu muito. Eu não gosto nem de falar isso, porque vai que ele desiste, né? Sim. Eu espero que ele não desista, porque se ele desistir, ele fica no cargo de prefeito. E eu acho ele, com todo respeito, mais um péssimo prefeito, tá muito ruim em todos os aspectos. E eu vejo que se enfraqueceu muito, porque ele está isolado. Ele está isolado. Quem é que está com ele? Só aqueles puxa-sacos ali da Câmara, do mandato dele, de prefeito que tem cargo comissionado, secretários, um outro gato pingado de interior, mas sem força, sem expressão, não tem uma conjuntura partidária favorável. Então, eu não, logicamente não tenho a pretensão de dizer o que vai acontecer, nem muito menos bola de cristal, mas a gente vê que num cenário desse é muito difícil um candidato lograr êxito, principalmente num pleito que depende, acima de tudo, de força política, de estrutura política, de quadros, né, de articulação, de base política muito robusta, até porque nós estamos tratando não só de Manaus, mas do Amazonas, que tem a questão do interior, que lá é o prefeito, é o ex-prefeito, é o vereador. Lá a lógica de funcionamento político do interior é bem diferente da capital. A capital às vezes até dá para você obter êxito político eleitoral numa conjuntura mais oposicionista ou sem uma estrutura tão grande, mas no interior a coisa funciona bem diferente. Dentro exatamente nesse interim de que o interior funciona diferente, a gente está muito curioso de saber como é que está funcionando a tua base política, porque você se apresenta como oposição para a prefeitura e dentro dessa situação, de uma forma muito independente. Como é que tá as alianças do Rodrigo Guedes? Com quem você está compondo, com quem você pretende compor, com quem você não quer sentar, nós queremos saber. Em relação aos candidatos a governo, senador, Sim. Olha, para mim tudo parte de um princípio de que eu preciso acreditar minimamente. Ou se não for aquela convicção muito firme, digamos assim, sobre um candidato, de pelo menos perceber que no cenário político atual é a melhor opção ou a menos pior, digamos assim, Sim. né? Mas eu não, mas tem assim, tem questões que são insuperáveis, né, para mim, por exemplo. Eu não tenho como fazer nenhum tipo de conversa com o prefeito, né, com o Davi Almeida. Isso daí é fora de cogitação. Não tem como. Eu também tenho uma dificuldade muito grande, Letícia, para ir para qualquer um dos dois polos mais extremos, né, do debate político, né, mais para a direita ou mais para a esquerda. Então isso para mim se torna bem difícil. E eu tenho conversado com algumas forças políticas, lógico. Agora não está um cenário também muito animador, não, né? Eu acho que o amazonense, ele está às vezes pensando assim, quem que eu escolho, né? Porque está horrível o quadro, né? Não está tão legal assim. Eu também descarto qualquer conversa, por exemplo, com Eduardo Braga. Isso daí
fora de cogitação. Eu não vejo uma possibilidade sobre isso. Então, tá basicamente nesse espectro de premissas, né? Sim. Muito difícil, impossível ali eu ir para a esquerda, para a extrema esquerda, não tenho tanta afinidade assim com direita, extrema, não direita, mas extrema direita também. Na sua última campanha, nós estamos observando como um todo que nas suas últimas campanhas você teve um posicionamento em relação à questão do consumidor, à causa autista, você também traz muita questão de fiscalização. Como será baseada a sua próxima campanha? Pois é, eu acho que eu entendo, Letícia, que essa é a pergunta mais importante, né, para, inclusive, que é o mote, não só o mote, mas o fator mais importante que eu pretendo apresentar para as pessoas com base não só numa palavra, mas no que eu já faço, sobre o que eu posso fazer de diferente dos atuais deputados. E você falou uma palavra que para mim é a palavra-chave: fiscalizar, fazer o que eles não fazem. Tem acho que talvez que faça alguma fiscalização ali numa escola estadual que está sem merenda, por exemplo. Quem é que fala? Ninguém. Eles não falam, não vão falar. Tem a estrutura no governo, eles têm os cargos, eles têm o toma lá da cá, eles não fiscalizam. Então, uma coisa eu posso garantir, pode ser lá no governo, se eu for deputado estadual, pode ser quem quer que seja o governador, governadora, eu não serei submisso, eu não serei de base, eu serei independente. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante, fazer o que eles não fazem, fiscalizar, cobrar, ir nos locais. E eu posso dizer que eu posso me comprometer com isso porque eu já faço. Sim. Não é só uma palavra aleatória de um candidato, pré-candidato, eu já faço isso. Então eu tenho credibilidade, acredito, que para me comprometer com isso, porque eu já faço isso na prefeitura, inclusive faço desde o início, né, desde o primeiro mês. Fazer o que os deputados estaduais não fazem, que é fiscalizar, ir no hospital, ir numa escola, falar, denunciar esse contrato aí de 1 bilhão e 300 milhões. Cadê? Nenhum deputado falou. Por quê? O deputado e o vereador, deputado estadual, federal, senador, é eleito para fiscalizar, para ser a voz do povo. Por que a gente tem um microfone ali? Por que existe aquele plenário, aquela tribuna? Porque a gente foi eleito para falar mesmo, para fazer a denúncia, para verbalizar, para formalizar, externalizar a denúncia, a cobrança, para falar em nome do povo. Qual é o sentimento popular? É aquele X, né? O representante foi eleito para falar em nome do povo, não para se calar, não para se vender, não para agir de acordo com os seus interesses. Rodrigo, agora nós vamos entrar num ponto do programa onde, dentro do nosso jogo das cartas, que é um quadro já muito conhecido aqui do debate político, nós vamos falar sobre subtemas. Então, te convido aqui a tirar a primeira carta. Meio ambiente. Meio ambiente. Nós estamos iniciando um pleito eleitoral voltado para o estado do Amazonas como um todo. Nós sabemos que o nosso meio ambiente, nossa biodiversidade é um dos pontos cruciais e que, inclusive, leva o nosso estado a ser conhecido como ele é afora. Sim. Dentro dessa situação, como é que está o teu olhar para o meio ambiente aqui no estado do Amazonas? E eu te faço essa pergunta porque o debate político ele vem com esse propósito de educação. Perfeito. Muitos dos nossos telespectadores já te conhecem como vereador, mas o desafio para deputado estadual é muito maior. É legislar para o estado como um todo. Então, como é que está o seu olhar em relação a isso? Olha, primeiro, como você disse, o Amazonas é o retrato da questão ambiental. Nós temos a maior floresta, né, do mundo. Nós temos o maior bioma do Brasil, na verdade, a floresta amazônica. E nós temos aqui a maior biodiversidade do mundo, né? Sim. Só que nós não podemos ter também, e eu sou 100% a favor da questão ambiental, da causa ambiental,
Só que nós não podemos ter dogmas, alguns dogmas que simplesmente travam a nossa possibilidade também de desejar, de sonhar com um Estado mais desenvolvido, tá? Sim. Obviamente que tem coisas que para mim são intransigentes, como por exemplo o garimpo em áreas, áreas verdes, sim. áreas de proteção, áreas reservas indígenas, por exemplo. Isso daí para mim não dá para transigir. Agora, não dá para a gente também condenar o Amazonas a não ter a possibilidade de se desenvolver, tendo aqui o Amazonas uma estrada, que é a BR-319, e ficando esse tabu interminável de décadas que não se urbaniza ela, não se asfalta ela, não conclui. A estrada existe. Se fosse rasgar a estrada, né, rasgar ali a floresta e construir uma estrada, mas ela existe. Então é só asfaltar. Qual é a sua opinião em relação ao posicionamento do governo federal em relação à BR-319? Olha só, o governo federal, ele atua, a meu ver, como se fosse dentro do mesmo governo uma bipolaridade, né? A ministra Marina, ela tem ali um posicionamento, ela deve ter, é uma figura política acima de tudo, só que ela não é a presidente da República. Sim. Ela é uma ministra, né? E a ministra não pode estar acima do presidente. Sim. Né? Então, como é que não destrava isso? Aí eu vejo falha, não é só de presidente da República, presidentes não, tá? Lógico que às vezes tem decisões judiciais que o presidente não consegue superar. Sim. Mas da bancada do Amazonas também que não consegue resolver isso, tá? Mas o presidente tem que bater o pé e dizer eu quero e vai ser assim. Coloque ali, faça as exigências ambientais que sejam cabíveis, mas também não de forma a inviabilizar, e vamos fazer. Então o governo precisa, o presidente da República e a bancada. Como é que a gente tem dois senadores que são grandes aliados do presidente e não resolvem isso? Isso não faz o mínimo sentido. Porque se eu sou um vereador, por exemplo, e eu nem sou de base, mas se eu fosse da base e o prefeito não contempla ali algo que eu considero fundamental, eu digo, prefeito, se você não atender isso, não conte mais comigo. Porque isso é fundamental para o meu povo, para o meu estado, para a minha população, para a população do meu estado. População que me colocou aqui. Então, está faltando ali eles falarem grosso com o presidente. Eu vejo o senador que só fala grosso com a ministra. E o presidente? Tigrão com a Marina e Tchutchuca com Lula. É isso. Quando a Marina vai lá, o cara cresce. Fica desse tamanho. Fala, fala, fala. E o Lula, que é o chefe dela. O Lula que tem o poder de decidir, de exonerar ela, inclusive, se quiser. Porque não fala grosso também com ele. Eu vejo até, de verdade, uma certa misoginia nisso, sabe? Porque com ela cresce. Agora com Lula não faz uma palavrinha, um ai. Perfeito. Mais uma carta. Aliado. Falando agora em relação aos seus aliados, você já falou com quem você não conversaria, com quem não teria interesse em compor, mas hoje em dia você pode citar nomes de pessoas com quem você vem conversando? Olha, eu tenho uma possibilidade de composição? Eu tenho uma conversa bem avançada, sempre tive, na verdade, com exceção de um momento que a gente teve uma briga, digamos assim, com o deputado federal Amon, né? A gente atuou nos 2 anos, os 2 primeiros anos de vereador juntos. Inclusive a nossa articulação era ele federal e eu estadual, até o momento que não deixaram sair para estadual. Mas eu tenho essa conversa com o Amon, a gente tem debatido bastante conjuntura, cenário, e ele é uma pessoa hoje que eu estou bastante próximo. Tem alguns outros que eu bati papo, mas não chegou a ser uma conversa. De majoritários, algum candidato já lhe buscou? Já buscaram, mas ainda não conversei com nenhum deles, não. Agora nós vamos falar sobre personalidade. Pode tirar sua primeira carta. Eurico.
Vamos falar agora sobre a questão do vereador Eurico Tavares. Vereador de primeiro pleito, acabou de ser eleito. Hoje, até o momento, faz parte da base da prefeitura, está compondo diálogo com o senador Omar Aziz. Como você avalia a atuação dele como prefeito? E está cotado para ser um candidato a deputado estadual. Como vereador, no caso, né? Exato. Bom, o Eurico, primeiro que eu tenho um respeito por ele, sempre me tratou da melhor forma possível, sempre muito cordial, muito simpático. Sim. E eu procurando ser também. Agora eu sou muito transparente nas minhas opiniões, né? Tem uma coisa que eu não gosto muito do Eurico, que quando a gente bota em votação lá requerimentos, algumas coisas mais espinhosas, digamos assim, ele nunca está lá para votar. Eu nunca saí de nenhuma. Eu tô, Letícia, há 5 anos e 2 meses indo para o 3º mês lá na Câmara. Tinha os temas mais espinhosos, eu nunca saí para... Então você acredita que falta posicionamento da parte dele? Tem que votar. Você foi eleito para votar. Quando tem uma máxima na política que você fala bem assim, a população fala, na verdade não é a população, é uma máxima política. O vereador foi eleito para fiscalizar e legislar, legislar e fiscalizar. Qualquer que seja a ordem aí das palavras, né? Fiscalizar, não sei se ele está fazendo, né? Agora, legislar, Letícia, isso que eu peço que as pessoas compreendam. E eu acho que a gente tem que reforçar muito isso, tá? Legislar não significa apresentar trocentos projetos de lei. Eu estou legislando, eu sou o vereador que apresentou mais projetos de lei. Aí tu vai olhar de 100, não aproveita 4, 3. Né? De verdade, aproveitar. Texto, às vezes, é até bonitinho, mas que vai ter utilidade, que vai se tornar realidade, não tem 4, 3 que se aproveita. Legislar é justamente quando você está sentado ali, que um projeto, um requerimento, uma votação, uma CPI chega lá e você tem que fazer esse gesto aqui, ó, de votar contra ou a favor. Aqui contra, aqui a favor. Você está legislando ali. Então você foi eleito para aquilo, para dar a sua opinião, para dar o seu posicionamento. Então acho que em relação a ele, sai muitas vezes ali na hora da votação. Tá faltando ali, eu acho que, com todo respeito ao Eurico, né? Tá um pouco perdido ali, não sabe se é da base e tal. Quer ser da base, mas não quer se expor. Perfeito. Próxima carta? Só para concluir. Eu ainda prefiro, digamos assim, o que é da base e assume, e vota. Não estou dizendo que eu acho certo, não. Mas pelo menos o... De 0 a 10, qual é a sua nota para ele? Olha, ele pode até ter boa intenção, mas eu acho que ainda está precisando mostrar mais. De repente uns 5, alguma coisa assim. Próxima carta. Senador Omar Aziz. Senador Omar Aziz, ele segue, né, com um posicionamento firme em relação à sua pré-candidatura para governo do estado, vem apresentando questão de composição como um todo. Inicialmente havia o apoio do prefeito Davi Almeida, hoje já não conta mais com esse apoio, vem conversando com vereadores, com deputados, com possíveis candidatos. Você faria parte de uma composição com o senador Omar Aziz? Olha, eu não posso dizer, Letícia, até porque eu já, nesses não só 5 anos de mandato, mas nesses um pouquinho mais de tempo de política, eu já vi tanta coisa, e eu não digo você se vender ou nada disso não, mas às vezes você fica numa situação política uma encruzilhada tão grande que só sobrou aquilo ali, digamos assim. E eu não estou nem dizendo, só sobrou o Omar. Mas se eu não conseguir um partido, que me dê viabilidade política, e de repente um partido que esteja ali no arco dele, mas que eu tenha um mínimo de afinidade com o partido, né? For ali o que me dê possibilidade de ser candidato, se acontecer isso. Por quê?
não adianta só você gostar minimamente de um partido ou ter uma preferência ali por uma questão ideológica mais próxima dele. O partido tem que Viabilizar. eleger alguém. Sim. Eu gosto, por exemplo, eu tenho apreço pela rede, sustentabilidade. Não elege ninguém. Eu tenho algum apreço também pelo Novo, Partido Novo, não elege ninguém. Eu gosto de alguns outros partidos que... Eu gosto do Podemos. Podemos vai ter chapa? Não sei. Não sei se vai ter chapa, né? Então, eu não posso dizer, com certeza não, porque de repente um partido que eu consiga ali um abrigo, porque não adianta você ter as melhores ideias, melhores propósitos, não ser candidato e não poder realizar aquelas ideias, né? Então, não posso dizer que isso está totalmente descartado, não. Sua última carta. Olha só. Estamos aí com o prefeito Davi Almeida. Em relação ao prefeito Davi Almeida, nós gostaríamos de saber qual será o seu posicionamento e com qual olhar você estará em relação à Prefeitura de Manaus até o final do ano. Nós sabemos que existe a possibilidade do prefeito se descompatibilizar para concorrer, mas ainda não estamos no período, não podemos afirmar. E dentro dessa situação, você ainda é vereador também. Isso. E vai estar como vereador ainda durante essa eleição. Isso. Nessa situação, como é que está o seu olhar para a Prefeitura de Manaus? Olha só, eu acredito que o Davi vai sim se desincompatibilizar. E todas as conversas que eu tenho lá com vereadores e as declarações do prefeito são muito concretas nesse sentido. Primeiro, eu achei que era um blefe, digamos assim, mas ele botou na cabeça, né? Ele botou na cabeça que vai ser governador, não sei aí o que está motivando ele, enfim. Mas ele vai sair, ele deve sair sim, eu não vejo ele num cenário de recuo. Ele já disse que não vai recuar. O Renato deve assumir como o prefeito, né? E eu vou continuar fiscalizando, né? Da mesma forma, com a mesma independência. Não vou ser da base, isso é fora de cogitação. Assim como se eu for um deputado, eu não vou ser da base. Não vou ser da base de A, B, C ou D, né? Tem deputado que hoje fiscaliza a cobra, mas se o governador dele ganhar, vai ser da base. Eu não vou ser, né? Eu vou ser independente. Então eu vou continuar fiscalizando a Prefeitura de Manaus, o prefeito, Renato, que vai assumir aí. Não pretendo ter nenhum tipo de conversa, a não ser conversas que sejam, logicamente, 100% republicanas, que não envolvam nenhum interesse pessoal, nem nada, nenhum acordo político, né? Eu não negocio, né? Eu não negocio a minha posição. E eu espero apenas que ele seja mais justo do que o prefeito Davi Almeida. Porque o prefeito Davi Almeida, eu posso falar por mim, por exemplo, quando ele não executa emendas parlamentares minhas, que são corretas, não é para instituto de fundo de quintal, é para instituições sérias, por exemplo. Sim. E ele não executa também emendas que são de obras minhas, que eu propus obras, né, através de emendas parlamentares. Ele não está me prejudicando. O Rodrigo está aqui, tem um carro bom, anda no meu carro, tem uma casa boa, um apartamento, tem uma vida boa, mas ele está prejudicando a população. Então, quando alguém chega ao ponto de prejudicar um cidadão simples, comum, um feirante, que eu fiz emenda para a Feira do Santo Antônio, eu fiz emenda para o Mercado da Glória, que desde 2023 o Davi não executa, e ele está prejudicando uma pessoa simples, comum. Quando eu olho para o rosto ali daqueles feirantes e vejo que o prefeito não reformou só porque a emenda é minha, eu digo que eu tenho minhas profundas dúvidas se o Davi, de fato, inclusive, é cristão, sabia? Acho que eu não consigo acreditar. Desculpa dizer, mas não consigo acreditar. Acho que não seja, porque cristão não faz isso. Cristão não prejudica uma pessoa simples por causa de questão política, sabe? Não prejudica. Ele é incapaz. Ele pode ter lado, ele pode ter postura, ele pode ser um político como
todos nós somos, mas prejudicar um cidadão simples porque o Rodrigo não bate palma para ele, não bate continência para ele, isso não é atitude de cristão, não. E finalizando nossa entrevista, minha última pergunta a você é: você se colocou como representante do povo. Você fez essa declaração. Isso. Dentro dessa situação, eu quero saber qual conselho você dá para o nosso eleitor nesse ano de 2026? Eu tenho um pedido, na verdade. Pode fazer. Não venda seu voto. Inclusive, eu vi uma frase ontem, não é a política que faz o candidato virar o ladrão. É o seu voto que faz o ladrão virar político. É muito triste quando a gente vê, por exemplo, Câmara ou Assembleia, 90% de rejeição. E aí quando a gente vê o resultado da eleição, 90% reeleito. Eu falei essa semana, tá lá na terça-feira, Letícia, se você olhar lá a sessão, e eu falei na frente dos vereadores, tem vereador e deputado que se não jogar 5, 10, 15 milhões, lógico que declara ali no TRE 3, declara 3 não, 300 mil, mas joga 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teve vereador que jogou 8 milhões na eleição, tá? Vereador lá da Câmara, 8 milhões. Deputado é 15, 20, 25. De onde vem esse dinheiro? Né? Então, a hora de dar o troco, a revolta, digamos assim, na rede social, na UBS, ela é 100% legítima, total. Mas a revolta mais importante é a revolta da urna. Ali que você escolhe. E aquele cara que está jogando rios de dinheiro, contratando 10 mil pessoas, ou a compra de voto tradicional, ou dando ali alguma coisa pelo seu voto, ele não merece seu voto, porque ele não está querendo, ele não é Papai Noel. Papai Noel a gente descobre mais ou menos, Letícia, com o quê? Uns 8, 10 anos? Que não Até existe. antes. Às vezes até antes, né? Que não existe mais. Então ele não é Papai Noel, ele não está preocupado com a tua situação. Ele está te usando ali para ele ou continuar no poder ou entrar no poder e daquele dinheiro ali que ele está gastando, que não é dele, é seu, é do povo, ele vai fazer 5, 10 vezes mais com corrupção. Muito obrigado, vereador. Agradeço a você também, nossa audiência, nosso telespectador, por ter assistido até o final. E na próxima terça-feira temos mais um encontro marcado. Aqui é Letícia Barbosa e até o próximo debate político. Até mais!